Obrigado a todos os irmãos que estão trabalhando nessa produção belíssima para que a IPN possa ter esse momento com seus membros, irmãos, amigos que acompanham também de outras igrejas, né? Amigos de familiares cristãos que têm dedicado um tempo, pela graça de Deus, na busca pela palavra. Quero cumprimentar a todos assim, quero agradecer ao meu conselho aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa, que me cede nessa noite, enquanto nossos outros pastores estão dirigindo o nosso culto, eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Bom, o tema que nós estamos trabalhando é Jonathan Edwards, avivamento e missões, né? Avivamento e missões. Conjugar essas duas coisas não é difícil, porque o avivamento por si só, ele é um grande agir de Deus que muda o ser humano. Avivamento é uma mudança de um estado de letargia para um estado de vivacidade, de movimento. E, naturalmente, quem experimenta este agir de Deus, não fica parado, não. Não fica parado. Então, o avivamento pode acontecer de maneira generalizada, como aconteceu. Aconteceram vários avivamentos na história de maneira generalizada. Mas ele pode acontecer em um ser humano, em um filho de Deus, que o Senhor quer que ele seja seu filho. E então o Senhor aviva essa pessoa. E essa pessoa viva, então, começa a produzir o que nós chamamos de frutos de justiça. Avivamento tem tudo a ver com missões. Reavivamento também está conectado a missões, porque é um trabalhar de Deus sobre uma superfície, uma plataforma que pode estar cansada, que pode estar frustrada, que pode estar desanimada, que pode estar equivocada, que pode estar desviada. E então o Senhor, com a sua graça, opera e revigora. Então, o avivamento é um tema sempre maravilhoso de se estudar, eu gosto muito, pensando aqui em Jonathan Edwards, um homem que esteve ali na origem de dois grandes avivamentos americanos, também conhecidos como despertamentos, né? Dois grandes despertamentos. E a nossa missão aqui com os irmãos da IPN, nesta conferência missionária, então, é unir essas duas coisas, potencializar isso, avivamento e missão, avivamento para a missão, e a partir, claro, de textos bíblicos. Nós estamos, desde a live de sexta-feira, trabalhando na ideia de Edwards, e hoje pela manhã já estudamos os primeiros 2 versículos de Abacuque 3, justamente o texto que já foi lido hoje à noite. Lá no versículo 2, apenas vou ler o texto do versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Então eu fiz a defesa aqui, que o Senhor aviva a obra dele. E normalmente ele declara a sua vontade. Nós vemos a vontade de Deus, fazemos as análises que temos, e então tomamos algumas decisões. A de Abacuque foi dizer, Senhor, eu estou com medo, estou alarmado, os teus feitos são grandes demais, os nossos são invisíveis, pequenos demais, inexistentes talvez. Dá para o Senhor avivar isso dentro de nós? E faz isso pelo caminho da consciência, porque essa era a necessidade do povo de Israel, a consciência da missão. Qual era a missão do povo de Israel? Ser luz para os povos, né? Bom, isso foi visto pela manhã, estou só recapitulando para aqueles que não que estão acompanhando agora pela primeira vez. Agora à noite, eu vou trabalhar os últimos 3 versículos de Abacuque. São os últimos 3 versículos, versículo 17, 18 e 19. Abacuque 3, versículos 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam alimento ou mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas, é porque Abacuque já havia falado isso lá no começo. Este último capítulo de Abacuque é um salmo. Os salmos normalmente eram construídos para cantar mesmo, né? Então, esse também e ele faz essas duas observações, no começo do capítulo e no final. Olha, isso aqui é uma canção, isso aqui é uma música. Eu pontuei pela manhã, não era uma música assim, que expressasse uma alegria como um todo, embora o tema da minha exposição aqui é a alegria da salvação, mas era uma canção que expressava queixa, era uma canção de queixa ao Senhor. E por que queixa? Novamente, preciso fazer aqui um contexto, apresentar um breve contexto desse livro maravilhoso. São 3 capítulos só, o livro de Abacuque, que é uma conversa com Deus, que é um lamento, parecido com o de Jeremias. Jeremias é um profeta, é o profeta das lamentações, inclusive. É Jeremias que diz no capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória as coisas que possam me dar esperança. Abacuque é desse tempo também, porque as coisas estavam difíceis mesmo. 2 profetas estavam lamentando. Abacuque é um destes. Por que é que Abacuque está lamentando? Porque Abacuque olha ao seu redor e se vê em meio a catástrofes éticas, catástrofes morais, catástrofes emocionais, catástrofes sociais, catástrofes econômicas, tudo ruim, tudo indo mal. E aí ele pensa, mas deixa eu ver como é que está o povo da aliança. Bom, o povo da aliança está envolvido em violência, em contenda, em litígios, em enganos, faltando com a verdade, se acostumando com a ausência de santidade. Não é só com o mundo que as coisas vão mal, pensa Abacuque, conosco também. Vou falar com Deus. Deus, por que isso, Deus? O que está acontecendo, Deus? Aí Deus responde a Abacuque, fica tranquilo, eu vou corrigir isso. Aliás, o plano já está feito, só ainda não chegou. É mais ou menos como a nuvem de gafanhotos que está em algum lugar aí, acho que é gafanhotos, né? Está vindo para o Brasil. Todos sabem que está vindo, mas ainda não chegou. É como o inverno, que a gente sabe, ele vem lá por julho. Ele vem. Eu que venho do frio, que cresci colocando o pé na geada nas manhãs de inverno, eu sei o que é o inverno. Quando eu estou no verão, eu estou tranquilo, mas aí eu penso, mas quando o inverno chegar, a coisa vai ficar fria de verdade. É mais ou menos assim. Deus estava dizendo, fica tranquilo que chega. A solução chega. Abacuque fala, que bom que chega. Como é que vai ser? Aí eu vou disciplinar o meu povo, eu vou mandar os babilônicos e eles vão... espere os babilônicos chegar e vocês vão ver quem são os babilônicos. Abacuque diz, Senhor, eu esperava outra resposta. Senhor, os babilônicos são ruins demais. Como é que pessoas tão más podem nos corrigir? Nós vamos piorar, nós já somos ruins. Aí é que a gente se perde de vez. É aí que vem a palavra de Deus. O justo não se perde, porque o justo vive por fé. O justo vive na adversidade. Abacuque, onde está a tua fé? Mais ou menos como Jesus disse para Pedro quando saiu do barco, disse, se é o Senhor, me chama que eu vou. Eu caminho sobre essas águas. E então começou a caminhar e afundou. E o Senhor Jesus falou, puxa, faltou fé, né, amigão? Então, é mais ou menos assim, o justo vive por fé. E quando Abacuque entende isso, ele faz esse último salmo. Este salmo, então, que nós já lemos aqui na primeira parte, é um salmo que invoca a Deus. Senhor, as coisas podem estar difíceis, mas, Senhor, eu creio no avivamento. Aviva a tua obra. Senhor, eu sei quem é o Senhor. E do versículo 3 até o versículo 16, temos a impressão que Abacuque fala de uma espécie de teofania. É como se ele vislumbra Deus agindo, Deus em ação,
Deus movimentando todas as coisas, a claridade, a escuridão, o sol, a lua, os montes, os rios, a terra, as plantas, os animais selváticos, os animais domésticos, o homem em meio a tudo isso, com uma maestria, mais ou menos como quando o Tom canta, voz bonita, no teclado, né? O coral que eu vi cantando hoje pela manhã, assim, meu Deus, que peça linda, tudo é tão bonito, maravilhosamente bem orquestrado. Abacuque diz, não, mas isso é tudo muito perfeito, isso é o Senhor, eu não preciso temer a adversidade. E é quando chegamos a este conjunto, então, estes 3 versículos finais. Ainda que a figueira não floresça. E aí, esses versículos, ou este versículo, o versículo 17, o comecinho do 18, querem dizer, ainda que tudo falhe, ainda que tudo vire devastação, ainda que tudo se quebre como uma ruína, ainda que os ideais, os sonhos se percam em frustrações, ainda que tudo isso aconteça, eu, está escrito, me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Esse é o tema da nossa meditação, a alegria da salvação. Mas o que é, então, que Abacuque queria falar com isso? Apesar de todas as coisas difíceis, eu me alegro no Senhor. Sabe, quando você faz algumas análises de valor na sua vida, o que vale a pena para você? O que você deposita valor? O que você diz, não, isso aqui é caro, isso aqui eu não posso perder, isso aqui é necessário, isso aqui é fundamental. Sem isso não tem como eu viver. Você começa a olhar para todas as coisas e você dá importância a praticamente todas as coisas que você tem, porque provavelmente você lutou para adquirir todas aquelas coisas. E então, quando você tem o conjunto daquelas coisas, você coloca na balança e você imagina aquilo, o peso daquilo que você mais ama. E é nesse momento que Abacuque põe na balança a sua fé. É quando ele diz, olha, é muito importante figueira florescer, porque eu gosto dos figos. É muito importante a videira frutificar, porque eu gosto de uva. É muito importante a oliveira dar o seu fruto, porque o óleo é algo importante, o azeite é importante para o alimento. É muito importante os campos produzirem mantimentos, porque eu tenho fome. É muito importante as ovelhas darem a lã, darem a carne, darem o leite. Olha, é muito importante ter gado para a nossa subsistência. Tudo isso sim, é muito importante. Tudo isso é muito valor para mim. Só que, se eu não tiver nada, e se só restar o Senhor, e se eu tiver somente o Senhor, eu ainda estou feliz. Se eu tiver apenas o Senhor, a minha alegria é o Senhor. Todas as coisas me trazem satisfação, todas as coisas me trazem prazer, todas as coisas contribuem para eu estar aqui. Mas o sustento da minha vida é mais do que essas coisas. É mais do que comer e beber, é mais do que vestir, é mais do que me fartar. O prazer é o Senhor. É dessa ideia que Jonathan Edwards começa a escrever alguns dos seus livros, a verdadeira paixão pela glória de Deus, o deleite na pessoa de Deus, a compreensão da presença de Deus invadindo a sua vida de maneira harmoniosa, o Criador agindo, vivendo na criatura. Nós, como templos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o Senhor Deus, o Criador, para o que tudo foi feito, Jesus Cristo, o Redentor, para que todas as partes da minha vida sejam para Ele e não desviadas para outras coisas. O equilíbrio da presença do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu no Senhor, Deus tabernaculando com o ser humano, Deus no ser humano.
Deus como o Pai, o Filho como o Redentor, o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Eu tenho o Senhor. Foi isso que Abacuque sentiu. Não é que as coisas estivessem fáceis, você já viu eu falar um pouquinho, mas e se nós pensássemos em como estava a vida de Jonathan Edwards, que é o anfitrião aqui da nossa conferência missionária, é quem nós estamos visitando para conversar, Jonathan Edwards, em 1750, depois de ter vivenciado os dois grandes avivamentos americanos, depois de ter pastoreado a igreja de Northampton, depois de ter casado com Sarah, depois de ter tido filhos maravilhosos, depois de ter hospedado missionários, depois de ter escrito obras e mais obras sobre a redenção, um pastor consagrado nos Estados Unidos, um pastor evidenciado pela diferença. Eu uso essa figura de linguagem, essa hipérbole no meu livro, um homem diferenciado, um pastor diferenciado, humilde, orava todos os dias, acordava às 4 horas da manhã com Sara para estudar com os seus 10 filhos o catecismo menor. Nenhum dos seus filhos se perdeu. Uma história bonita de fé. Os filhos de Edwards, alguns são missionários, outros são professores, outros são juízes de Suprema Corte, outros são operadores da educação, outros são pastores em muitos lugares, até um vice-presidente dos Estados Unidos, um neto de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, um pai, um marido, um filho, um dos seus filhos diz em determinado lugar, como eu gostava de sentar e conversar com meu pai. Meu pai sempre tinha uma palavra, sempre me levava a pensar que a vida em Deus, no Senhor Jesus Cristo, vale a pena. Meu pai sempre me preparou a não ter medo do mundo, a não considerar o mundo como um risco para a minha alma, mas no Senhor, na santidade com o Senhor, eu poderia conviver no mundo, separado moralmente do mundo. Percebe? Tudo isso era Jonathan Edwards. Um marido que a esposa dizia, um homem afável, amável, cuidadoso. Assim, uma membresia de igreja que dizia Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um homem como a América nunca viu. Tudo isso era Jonathan Edwards. Só que numa controvérsia em relação à ceia do Senhor na sua igreja, em Northampton, ele é demitido dessa igreja. Isso é 1750. E então a grande pergunta, e agora? O que resta? E agora? O que fazer? E agora? Para onde ir? E agora? Como eu converso com a minha família? Bom, mas é aí que você percebe, quando tudo falha, a alegria no Senhor. Sabe que a alegria era a alegria de Jonathan Edwards? Não era a alegria de estar o tempo inteiro sorrindo. Era a alegria da consciência. Até porque Jonathan Edwards tinha como temperamento um temperamento melancólico. Um temperamento que nos dias de hoje, a palavra melancolia lá de trás, originou a palavra depressão hoje. Se ele estivesse hoje, certamente seria diagnosticado por algum profissional das ciências humanas como um homem depressivo. Um homem depressivo, meus irmãos, é o homem que atrasou por 100 anos a chegada daquele vírus nos Estados Unidos chamado de arminianismo. Um homem melancólico foi o homem que absorveu David Brenner na sua casa e foi impulsionado pelo senso de missão de David Brenner. Jonathan Edwards escreve a vida de David Brenner. Este livro, desde 1700 e mais ou menos isso, 40, um pouco mais, até agora, aproximadamente 300 anos, quase 300 anos deste livro, 280 pelo menos, este livro nunca deixou de ser publicado. Esse livro nunca ficou esgotado. A vida de David Brenner impulsionou, levou missionários aos 4 cantos do mundo. Se você estudar os 10 maiores missionários da história, certamente 5 ou 6 dirão, eu fui ao campo missionário, motivado pela história de David Brenner.
e claro, outros motivos também. Mas pensa comigo, um homem melancólico, um homem depressivo, mas um homem feliz com o Senhor, feliz no Senhor. Essa é a grande diferença. É por isso que o salmista, que Abacuque aqui está trabalhando como um salmista, ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. A alegria de Abacuque era o Senhor. Bom, aqui cabe uma aplicação importante, eu acho, a todos nós. Os dias atuais não favorecem uma defesa de tese de alegria no Senhor. Os dias atuais favorecem a defesa de tese de alegria por conquistas, de alegria por vitórias, de alegria por resultados, de alegria por meta cumprida, e não de alegria no sofrimento. Não de bem-aventurança na opressão, não de bem-aventurança na pandemia, não de bem-aventurança só porque o Senhor é o Senhor e nós estamos nele. Você sabe por quê? É o meu entendimento, que a maioria das pessoas nunca chegarão à alegria, porque elas nunca chegarão ao Senhor. Elas nunca estarão no Senhor. No Senhor há delícias perpetuamente. Fora do Senhor, as conquistas passam, os prazeres se vão. Mas aqui nós temos um homem que diz: bom, é provável que tudo falhe, é provável que tudo falte, é provável que o desamparo seja a norma, mas eu me alegro no Senhor. Bom, essa é a primeira coisa, então. Eu defendo que a alegria é um presente em meio às adversidades. Essa é a primeira coisa. A alegria é um presente em meio às adversidades. Alegrar-se no Senhor é mandamento, é instrução, é ordem bíblica. Descubra o deleite do Senhor, é assim, em tempo e fora de tempo. Ah, como é maravilhoso ver pessoas alegres no Senhor. Como é precioso ver este dom, este fruto do Espírito no ser humano que o Senhor tanto amou. Como é precioso ver aquilo que é de Deus no homem, a alegria. Em determinado momento, o salmista não estava entendendo direito isso e ele percebeu que a sua vida estava um tanto quanto assim, em meio a desastres, a cansaços e outras coisas, e ele faz essa oração: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Eu não sei como você está. Eu não sei se você vive um instante de deleite no Senhor, ou você vive um instante de perda da alegria da salvação, ou se você vive em um instante que você nem sabe o que é isso. Você pode até estar estranhando eu estar falando desse tipo de alegria. Você sabe exatamente como está a sua vida. Eu quero lhe convidar a refletir sobre isso. Buscar a alegria da salvação é o que esses homens ensinaram. É o que a Bíblia ensina. Isso não pode ser palavra de homem. Isso é palavra de Deus. A alegria da salvação, a alegria no Senhor. Aliás, é o que vem agora. Uma outra ideia, um pouquinho mais profunda ainda, ou mais completa ainda, que eu chamo aqui de exultação do coração. Exulto no Deus da minha salvação. Exulto no Deus da minha salvação. Olha, a salvação que vem de Deus é o motivo da exultação. Então, aqui vai a minha segunda ideia. Se a primeira ideia para o tema, a alegria da salvação, é que ela é um presente em meio às adversidades, ela é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus em meio às adversidades, a segunda ideia é que ela é motivada por Deus. Deus quer. O texto aqui, a partir de Abacuque: exulto no Deus da minha salvação. Eu tenho o privilégio de fazer um doutorado em ministério aqui em São Paulo, inclusive com o meu quase irmão, o meu irmão quase doutor, Marco Baumgratz, também. E em uma das disciplinas, eu fui desafiado, em uma das matérias, do Dr. Heber Carlos de Campos, a escrever sobre a exultação do coração. E eu escrevi a partir do Salmo 28. É Davi,
Davi diz, Senhor, das minhas adversidades, dos meus problemas, eu clamo a Ti. Senhor, eu não tenho motivos para que o Senhor me dê alegria, me dê resultados, para que o Senhor me dê vitórias em relação aos meus inimigos. Eu não tenho nada que eu possa argumentar para isso, mas eu tenho uma coisa. E Davi, várias vezes escrevendo, usa expressões assim: eu me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Na hora em que a flecha voa, eu sei que o Senhor me livra. Eu conheço o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Quantas vezes já necessitei do Senhor e eu conheci o seu poder. E então, Davi, ao final do Salmo 28, ele diz: a minha alma exulta no Senhor. E essa é uma expressão, alma. Alma para nós é uma coisa um pouco efêmera, fugaz, alma. O que é alma? Mas a palavra hebraica ali é a minha carne, o meu sangue, as minhas células, a minha expressão, os meus olhos, a minha voz exulta. Tudo em mim exulta ao Senhor, porque o Senhor é o meu tudo. Aliás, é por isso que Davi, lá no Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me falta, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, o que me faltaria? Percebe o que é a exultação do coração? Pois é baseado nessa ideia, então, que eu defendo essa segunda hipótese aqui. Ela é motivada por Deus. Deus nos faz exultar. Olha como é bonito, como Davi diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E aí Davi diz: mas não é só para mim. O Senhor não é só meu Deus. Aliás, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ele ensinou a orar assim: Pai nosso que estais nos céus. E então Davi escreve no final do Salmo 28: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Em breve, você terá esse e-book à disposição, se chamará A Exultação do Coração. É por isso que Jesus, em determinado dia, inclusive, quando estava falando das bem-aventuranças aos discípulos, quando falou que bem-aventurado é o pobre de espírito, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o que chora, em determinado momento ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando, dizendo todo o mal contra vós, né, fazendo mal a todos vocês, é esperado de vocês que vocês exultem, exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A exultação é motivada por Deus. A sua pessoa nos motiva à exultação. As circunstâncias não. As circunstâncias provavelmente coloquem empecilhos a essa exultação. Mas não foi assim para Jonathan Edwards. 1750, demitido de Northampton, para onde ir? E então ele disse: vou para a missão, vou fazer missões. Vou servir a uma causa puritana nos Estados Unidos, uma causa histórica. Ele era puritano de quarta geração já. Seu pai havia sido pastor, seu avô havia sido pastor, o avô da sua esposa era pastor, ele estava pastoreando a igreja do seu avô, que fora pastor, já havia falecido nessa época. Eu vou para a missão. Mas para a missão, olha só as primeiras coisas que disseram de Edwards: você é velho demais para ir para a missão. Você já tem 49 anos, a idade que eu tenho hoje. E me sinto tão jovem, apesar da barba branca. Outros diziam: ele já trabalhou muito, ele quer ir para a missão para descansar. Ele quer ir para escrever os seus livros. É isso. Outros diziam assim: o senhor não tem temperamento para missionário, porque o senhor é muito rigoroso, o senhor é muito exigente, o senhor é perfeccionista.
O senhor, se fosse nos dias de hoje, ia dizer, o senhor tem toque. E, poxa vida. Então, quer dizer, objeções não faltaram para Edwards ir para a missão, né? No entanto, no inverno de 1751, ele desocupa a casa pastoral na cidade de Northampton, onde ele fora pastor por 23 anos, e toma a direção de Stockbridge, uma pequena aldeia com alguns colonos ingleses, 4 ou 5 famílias de ingleses e mais ou menos uns 50 índios. E ele vai para ministrar 4 cultos no domingo, 4 cultos durante o domingo, para fazer discipulado, para fazer evangelização e para assistir aos índios na sua necessidade. 7 anos, quase 7 anos, Edwards fica neste lugar. Onde está o velho? Onde está o homem que queria descansar? Onde está o homem que era considerado um grande ou o maior nome americano do seu tempo? Onde está aquelas críticas duras para que Edwards fosse ao campo missionário? Onde estão? Bom, certamente ficaram com os críticos, porque Edwards, naquela pequena diligência familiar, faz aquele percurso, se assenta na casa central de Stockbridge e vive entre os índios por aqueles 7 anos, fazendo missão. Isso é avivamento. Isso é avivamento em missões. Isso era o que Deus tinha para ele. Então, a sua exultação, certamente, não estava baseada nas circunstâncias. Estava? Não estava. A exultação que aqui Abacuque fala no versículo 18, estava no Deus da sua salvação. Bom, Edwards escreve, quando ele conversa com os índios, uma das primeiras coisas, ele começa a dizer aos índios que normalmente eles tinham muitos ídolos e por conta de viverem na selva, viverem na mata, eles tinham muitos mitos. Então Edwards começa a desconstruir todas essas coisas e mostrar a eles a fragilidade do ser humano. Mostrar a eles que até quando o ser humano pensa estar certo, ele só está certo se a sua opinião coincidir com a opinião de Deus. Ele só está certo se ele puder colocar a sua razão sob a razão da palavra inerrante, da palavra eficaz. Ele coloca todos os Mohawks, os Shawanes, os Onoquagas, os Navajos, e os Cherokees, todos os índios, debaixo da soberania de um senhorio, de alguém que era mais forte do que todos os ídolos e pajés daquela época. E ali está um homem exultante. A cada pregação, a cada ensino, a cada cuidado, que nós vamos ver aqui na terceira divisão, como é que Edwards fazia isso. A cada ação, um homem exultante. Quando ele escreveu cerca de mais de 200 cartas da aldeia. Eu estou tendo um trabalho enorme para traduzir, porque é de um inglês daquela época, de 1750. Tudo isso está na biblioteca de Heineck, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E muitas das cartas nunca foram digitadas, nada. Elas estão ainda cruas, elas estão ali no papel, e inclusive muitas vezes em pedaços de livros. Por exemplo, a escassez de papel era tão grande que Edwards escrevia muito da sua teologia nos cantinhos de livros em que há esse espaço aqui em branco, pela falta de papel. Uma coisa interessante, até conto aqui no livro, é que tem um leque quebrado lá na biblioteca de Beinecke, em Yale, o que ele escreveu no leque, porque os seus filhos faziam leques para vender, inclusive, para trazer algum sustento melhor para dentro de casa. Isso foi Jonathan Edwards. Faltava caneta, faltava papel,
mas ele escrevia em pedaços de papel velho, colocava aqueles, como se hoje fossem tickets, colocava no bolso do seu casaco, e enquanto saía para fazer devocional com Sara, a cavalo pela floresta, conforme vinham os insights da glória, da grandeza, da sublimidade, do que era Deus, da luz de Deus, do amor de Deus, ele ia escrevendo naqueles papeizinhos. Às vezes escuro, na palma da mão, a letra ruim, tudo isso está lá na biblioteca do Barnett. É isso que é um homem que exulta. É isso que é um homem que tem o senso de que está cumprindo o seu dever. Eu não sei se nós conseguimos alcançar a exultação de homens como Jonathan Edwards, ou a exultação de homens como Abacuque, ou a exultação de homens como Davi. Mas de vez em quando acontecem algumas coisas na nossa vida que nos levam a pensar que o senso do dever cumprido, de fazer o que se deve fazer, gera em nós aquela respiração funda, quando a gente respira e diz, é isso, é assim que tem que ser. De vez em quando eu conto essa história, vou contar rapidamente para vocês. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, quando a Selma, nossa secretária, me ligou e disse, reverendo, aconteceu uma coisa, um dos nossos irmãos foi internado com um problema grave de coração, era o diácono Gelson, e eu estava para fazer uma visita, e então eu disse para ela, Selma, eu estou um pouco longe do hospital, como é que eu faço? Fiquei pensando um instante, isso já era quase 5 horas da tarde, era o hospital servidor estadual, sempre com alguma dificuldade para entrar, mesmo com a carteirinha de pastor, mas eu pensei, mas eu vou, eu vou, mesmo que eu chegue e tenha que arrumar um jeito de entrar. E fui ao Hospital Servidor, consegui chegar um pouquinho antes, mais ou menos uns 10 para 5, 10 para 5 da tarde, mais ou menos, e então, protocolo e tal, entra, quando eu entrei na UTI, faltava menos de 5 minutos para 5 da tarde, as pessoas já estavam saindo da UTI, e quando eu entrei, o Gelson estava na primeira cama à direita. Quando eu entrei e eu vi ali, os olhos lacrimejaram, e eu também, e eu peguei na mão dele, e ele disse, pastor, me aconteceu, acho que meu coração vai parar, eu estou preocupado com a Sueli, com as meninas, e nós oramos ali por alguns instantes, no meio da oração, os profissionais já da UTI já estavam dizendo, tem que parar, tem que sair, tem que fechar, precisamos da UTI livre para procedimentos, e eu orei com o Gelson, e saí. Quando eu caminhava naquele corredor, fora da UTI, eu estava tendo essa sensação. É isso. É para isso que eu sou pastor. Eu posso ser pastor para muitas coisas, mas é para isso. É para estar na hora em que a pessoa está precisando. É para servir de consolo de alguma coisa que eu possa fazer. Eu caminhei feliz ali. Eu voltei, entrei no meu carro e segui o meu destino. Eu cito esse fato, essa situação, porque eu sei que você já teve situações assim também. Você já teve momentos em que você disse, é isso. Talvez numa boa educação de um filho, de uma filha, talvez no bom cumprimento dentro da sua casa, como marido, como esposa, talvez na fidelidade que você tem dedicado às coisas do Senhor, na obra, talvez na fidelidade nos dízimos e nas ofertas, talvez usando bem os dons e talentos que Deus lhe deu para que você pudesse desenvolvê-los. Você sabe do que eu estou falando. Isso é exultação. Agora, qual é a minha oração? Que você tenha uma exultação no Senhor, não um ou outro momento, mas que você encontre a exultação da vida, como Abacuque encontrou. Eu vou para a terceira ideia. Estou falando sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação é um presente em meio às adversidades. É motivada por Deus. E foi por isso que Jonathan Edwards, mesmo naquela situação difícil em que estava, avivado em seu coração, ele foi para a missão. Olha, é o tema da nossa conferência. Avivamento e missões. Agora tem o terceiro versículo. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ah, é tão bonito. Vou ler de novo. O Senhor Deus é a minha fortaleza.
faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O que será que essa figura de linguagem quer dizer? O que será? Eu sou motociclista, gosto muito do vento, gosto muito de andar de moto. De vez em quando pego a minha motoca aqui, dou uma volta na Paulista, dou uma volta na 23 de Maio, chamo os meus amigos aqui, vou até a represa de Guarapiranga. Eu gosto muito disso. Eu gosto do vento no rosto, né? Minha esposa diz que esse problema seria facilmente resolvido, seria só comprar um ventilador e ficar na frente dele. Mas eu gosto. Então, além do vento, eu acho, eu gosto da emoção da pilotagem. Andar por lugares novos. Às vezes eu a convido, inclusive, vamos dar uma volta, vamos a Campos do Jordão, vamos à praia, vamos. Quando éramos solteiros, já fizemos isso. Depois o tempo passa, os filhos vêm, vão crescendo, e o medo também de andar numa cidade grande e tudo mais. O fato é, a gente tem gosto por algumas coisas na vida. Eu tenho por isso. Tem alguns outros gostos também, mas eu acho que moto, talvez porque foi um dos gostos mais marcantes da minha vida. Com 12 anos, eu já andava numa cinquentinha, uma Yamaha cinquentinha, lá no sul do Brasil, um cheiro de fumaça, como eu amava aquilo. Pois é. Bom, a gente tem gostos, mas e quando esse gosto é motivado mais do que por nossa vontade e nosso deleite? E quando esse gosto, essa paixão, essa alegria é sustentada por Deus para a sua glória? Bom, essa é a minha terceira divisão. A alegria da salvação é sustentada por Deus para a sua glória. Vamos entender isso a partir do versículo? Bom, Abacuque diz que o Senhor é a proteção dele. O Senhor levanta fortalezas, como se fosse um castelo, como se fosse a trincheira, né? Como onde os vigias ficavam em cima, o muro de uma cidade. A sentinela ficava vendo os inimigos e tal, protegendo a cidade. O Senhor é a minha fortaleza, diz o texto. A palavra Senhor, aqui em caixa alta, quer dizer Yahvé, o Deus do pacto. O Senhor é a minha fortaleza, porque o Senhor está cuidando de acordo com os seus propósitos. O Senhor protege os seus filhos. Então, só por aí, o salmista, eu estou chamando de salmista, Abacuque, está dizendo, olha, a minha alegria é sustentada por Deus. Por que será? Por que que Deus me fortalece? Por que que Deus me dá energia? Por que que Deus me dá visão? Por que que Deus me dá perseverança? Por que que Deus me dá constância? Por que que Deus continua me dando condições para eu ser um cristão? Nós, nos nossos dias, mas no caso de Davi e no caso de Abacuque e de tantos outros, para desempenhar as suas funções no seu tempo. Aí ele explica. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso aqui tem algumas coisas, alguns conceitos aqui, algumas coisas. Deus é a origem da força, do movimento e da direção. Ele nos sustenta com o seu poder para que nós tenhamos força e velocidade. É como um carro. O carro, quando você engata a primeira marcha, é a marcha da força. Mas se você andar um pouquinho, acelerar e fizer a segunda marcha, você começa a empreender velocidade. Uma coisa é a força, a outra é a velocidade. Deus nos fortalece para que haja em nós uma movimentação. Isso é a missão. A missão é a movimentação dos fortalecidos. Ele faz forte ao cansado. Ele dá energia, pela força do seu poder, diz Paulo. Pedro também diz, o Senhor, com a força do seu poder, dá a energia que o Filho de Deus tem que ter para se movimentar. E tem mais ainda, ele dá a direção para onde nós temos de nos movimentar. No caso de Edwards, era para Stockbridge. Você já ouviu falar muito disso aqui nessa conferência, né? Sabe por que é que Edwards foi para Stockbridge? Porque ele era fiel a um dos seus pensamentos. Tudo o que dizemos é inútil se não for confirmado pelo que fazemos.
tudo o que dissermos é como folha seca no vento, se não for confirmada por nossos atos. Então, Edwards dá esse passo rumo a Stockbridge. Essa foi a direção para Edwards. Essa foi a direção para um coração avivado que precisava ir para a missão. Ela era sustentada por Deus, mas a missão de Edwards entre os Mohawks era para a glória de Deus. É isso que eu escrevo. Missões para a glória de Deus. Foi isso que Edwards experimentou. E quando Edwards estava lá, olha coisas que Edwards falava. Por exemplo, não vos apanheis na prática externa ritualista, ou seja, rituais não santificam, mas recebam um coração puro, um coração santo que odeie o pecado e que ame a Cristo, que ame todo o povo de Cristo e ame todos os caminhos de Deus. Este é o conselho que vos dou. Edwards dizendo isso aos índios. Este é um homem que a sua alegria é sustentada por Deus para a honra e a glória de Deus. 3 coisas Edwards fez enquanto estava na aldeia de Stockbridge. Ele educou com preservação de valores. Olha, isso falado rapidamente parece não ter muita importância, mas tem grande importância no sentido, no todo, porque isso significa que Edwards, enquanto estava lidando com educação lá, primeira coisa, deu uma grande atenção às crianças. Reformou o princípio educacional, substituiu o ensino por memorização e recitação por um outro, aprofundamento de significado adquirido de maneira dinâmica e interativa. Ou seja, quando ele educava com preservação de valores, estava substituindo um currículo antigo por um currículo novo, implantando disciplinas práticas e dinâmicas para o cotidiano. Essa foi a direção. A sua alegria da salvação era sustentada para a missão. Por que Deus lhe deu tanto ânimo? Por que Deus lhe deu tanto ímpeto? Por conta da missão. Deus capacita para uma ação. A outra ideia, ele evangelizou com uma pregação simplificada. O que era isso, então? Profundidade, simplicidade, praticidade com longanimidade. Logo ele, que era acusado de ser rigoroso demais. É isso, essa era a direção de Edwards. Ele fez 3 coisas. Ele educou com preservação de valores, ele evangelizou com pregação simplificada e ele defendeu os direitos dos moicanos. Como ele fez essa defensoria? Primeiro, fazendo a defesa dos direitos natos, das ideias e dos ideais indígenas. Depois, levando o cristianismo para que o cristianismo, agindo na cultura, reformasse a cultura. O cristianismo não transforma toda a cultura. Não é essa a meta, não é isso que Deus requer de nós, mas o cristianismo reforma as pessoas na cultura. E então era essa a proposta de Edwards, uma proposta muito diferente dos princípios colonialistas missionários da época. Não, ele fazia uma outra coisa. Enquanto as pessoas ficavam separadas da aldeia e levavam o ensino, ele foi morar no centro da aldeia, para que a sua família tivesse uma interatividade com a cultura indígena. Eu já falei na sexta-feira, os seus filhos aprenderam a língua algonquim. Eles falavam inglês porque eram nascidos com a língua materna era o inglês, mas eles pensavam em algonquim, que era a língua indígena. Veja o que foi isso de interação. E ainda mais, nessa defensoria dos direitos, ele treinava os índios para que os índios fossem missionários dos próprios índios. Percebe como, quando a alegria da salvação é sustentada por Deus para a sua glória, alguma coisa acontece muito além do que pensamos ou imaginamos? Eu quero finalizar essa meditação, meus irmãos, reforçando com os meus queridos que isso era a alegria da salvação para Abacuque, um presente de Deus em meio às adversidades.
motivada por Deus. Deus era o motivo da sua exultação. E era sustentada por Deus com um motivo. Deus não faz as coisas sem pensar. Deus dá o que nos dá para a sua glória. Nós temos de lembrar disso. Por isso, muitas das coisas que nós pedimos, nós não recebemos e nunca receberemos, porque talvez não esteja em nós dar a glória a Deus com aquilo. Aquilo não é para Deus, aquilo é para nós. Então, muitas das coisas que nós queremos, muitas vezes nós queremos tirar de Deus para nós. E Deus nunca perde nada. Então, muitas das nossas orações precisam ser refeitas. Nós precisamos dizer, isso te honra, isso te glorifica, isso te engrandece, isso mostra o Senhor na minha vida. Então, se o Senhor quiser me dar, de acordo com a sua soberana vontade, que é santa, justa, boa, agradável, eu lhe peço. Mas tenhamos em mente, tudo é para a sua glória. Não haverá nada em nós. Deus não nos dará absolutamente nada que não seja para a sua glória. E por isso, muitos precisam refazer suas orações. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus avive os nossos corações, que sejamos missionários, seja locais, seja itinerantes, seja transculturais, Deus o sabe. Eu digo isso porque uma vez eu falava em uma conferência de maneira despretensiosa, e alguns anos depois uma pessoa fez contato comigo e disse, reverendo, o senhor falou lá naquela conferência que a pessoa não precisa de ter todos os dons e talentos, que Deus capacita os seus escolhidos, e aquele dia eu pensei que eu não tinha nenhuma condição, mas hoje eu estou no campo missionário. E amém. É assim mesmo que eu penso. Parece ser isso que a Bíblia diz. Então, eu não sei quem nos ouve, eu não sei quem nos ouvirá e quando essa exposição estiver nas mídias, mas essa é a minha oração. Que você encontre a alegria da salvação no Senhor. Quando tiver adversidades, diga, Senhor, alegra o meu coração, mesmo nesse momento difícil. Quando você perceber que você está alegre, perceba se é a alegria por conta das suas satisfações ou se é o deleite do Senhor que está motivando a sua exultação. E então, quando você orar e falar, Senhor, me capacita, me dá os dons, eu vejo tantas pessoas com tantos dons, lembre de uma coisa, tudo que o Senhor faz é para a glória dele. Então, tudo aquilo que ele lhe der, que ele nos der, precisa redundar em honra e glória ao seu santo nome. Se não, esquece a oração. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê boas orações, que Deus lhe ajude e que no futuro possamos nos encontrar em algum lugar desfrutando do deleite do Senhor. Quero orar com você. Oremos a Deus. Ó Deus, o Senhor é tão bom, tua palavra é tão doce, mais do que o mel. Senhor, os teus cuidados são tão paternais, que nós nos sentimos protegidos. A sua palavra parece levantar fortalezas de proteção ao nosso lado. Senhor, a alegria que sentimos é uma alegria para ti. Se ela puder ser oferecida para ti, recebe como adoração dos nossos lábios. Se a nossa alegria não te glorifica, ajuda-nos a buscar a verdadeira alegria. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor continue a avivar nossos corações e nos dar consciência de missão. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.